Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Muito bem, está no ar mais um Bate-Papos das 6, o seu programa de informação, né, e orientação nos temas de saúde. Hoje é a quarta saudável, como diz o Will, repórter, né? E hoje nós vamos abordar um tema muito importante para a sociedade de Linhares, que badalou aí nos últimos dias, né, o pronto-socorro, né, o pronto atendimento, né? Então, hoje nós trouxemos dois grandes especialistas aqui para falar de pronto atendimento, de pronto-socorro, tirar algumas dúvidas que nós lançamos aí na internet e a gente teve bastante pergunta, bastante dúvida que nós vamos esclarecer hoje aqui na TV Sim, né? Então, nós temos lá na ponta esquerda o Dr. Marcos Vinícius, que é médico, coordenador médico e chefe do pronto-socorro do Hospital LMC, né? Uma figura aí que já trabalha há mais de 10 anos com pronto-socorro, não é isso, Dr. Marcos? 15 anos. 15 anos. Já trabalhou no pronto-socorro trabalha ainda, né, no pronto-socorro de outros hospitais aqui da cidade. Sim. E vai hoje aí abrilhantar o nosso programa com bastante informação, não é isso? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dário. É importante, né? Você falou 10 anos, 15, mas é bom esconder a idade, né? Quanto menos, melhor. Obrigado pelo convite, é um prazer mais uma vez participar aqui do programa. Espero trazer informações úteis à sociedade. Isso aí. E aqui no meio, a nossa querida Joenise Santana. Desculpa, eu escrevi errado aqui. Joenise Santana, que ela é enfermeira e a chefe coordenadora lá do pronto-socorro do LMC, não é isso? Isso mesmo, doutor. Boa noite, né? Seja muito bem-vindo, e você é importada, né? Isso, eu sou importada, sou do Paraná. Do Paraná, né? A gente fala porta. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite. Vamos tirar bastante dúvidas da sociedade aí, do pessoal. Isso aí. E vamos lá, você pode nos assistir no canal 16.1, né? Na TV aberta, na rede stream, toda stream, né? Que é no TV Sim, ao vivo no YouTube, e também em todo o Espírito Santo através do canal na Sky 316.1, na RCA no canal 14 e também na Grande Vitória no canal 526 para os assinantes da Claro TV, né? E é isso aí. Bem, pronto-socorro. Vamos iniciar demonstrando para a sociedade qual que é a estrutura, né? Como é que funciona um pronto-socorro? Eu acho que é dúvida para todo mundo, quando que nós vamos procurar o pronto-socorro e etc. Essa semana, esse mês, né, no mês de março, a gente lá no LMC foi surpreendido com um aumento exponencial de atendimentos, né? Após a fusão aí do LMC, a gente teve um aumento, o Dr. Marcos Vinícius aqui contava para a gente antes do programa, que nós aumentamos em média 921% no número de atendimentos do Hospital LMC. Não é isso, doutor Marcos? Exatamente, Dário. Eu não lembro o número absoluto, mas nós saímos de 331 atendimentos para 3.300 atendimentos. É isso mesmo, 3.100 atendimentos. Então, assim, foi uma condição, um boom muito intenso, por mais que a gente tivesse um planejamento, uma programação para receber todos esses pacientes, a programação não consegue suprir essa necessidade nesse boom tão rápido, né? E o que é o pronto-socorro? O pronto-socorro é o acesso rápido para momentos de urgência à população. Então, é um local onde o paciente é atendido imediatamente com uma queixa que se surgir de forma aguda, imediata, cujo não pode se esperar horas ou dias, ela pode se complicar, trazendo uma piora do quadro clínico do paciente, né? E aí, a população brasileira usa esse pronto-socorro de uma maneira muito abrangente. Sim. É o problema no Brasil inteiro, né? Exatamente. Lá em Londrina também é assim, enche muito? Enche muito, temos muito desse problema, principalmente agora que a gente está com dengue, é uma coisa que traz muito. Saímos do Covid, que era uma coisa que todos os locais estavam
muito cheio, e aí é só crescendo mesmo. Pronto-socorro é basicamente isso mesmo, é a procura de primeira escolha do pessoal, né? Isso aí. E aí, assim, o papel principal nosso aqui é a gente orientar a população sobre quando procurar, igual o doutor Marcos Vinícius disse, né? Porque tem muita gente que vai lá pegar atestado. Não é comum isso no pronto-socorro? Demais. Né? Pegar atestado. Segunda do atestado, sexta do atestado, né? A gente fala, né? Ou então quer agilizar o processo médico, eu não estou conseguindo uma consulta, vou no pronto-socorro, e aí gera uma bola de neve, né? E a gente cria o grande mal-estar, que é o lugar onde que era para ser emergência e urgência, fica sendo ali o jeitinho brasileiro, vamos dizer. Eu vou ali que eu vou agilizar o meu processo e causa problema. Mas estruturalmente, assim, eu acho que todo pronto-socorro ele é do mesmo jeito, né? Nós temos a recepção, que faz o primeiro contato com o paciente, né? Como é que é no LMC hoje? Hoje no LMC nós temos a recepção, no qual o paciente chega, ele abre uma ficha, né? As atendentes, né, as recepcionistas fazem essa ficha, e aí o próximo passo dele é passar pela triagem, em qual a gente tem uma enfermeira, né? Os nossos enfermeiros da triagem, eles são todos treinados, todos eles têm o protocolo de Manchester, né? Que é muito importante, que é o que a gente utiliza para fazer a triagem, que é a classificação de risco. E aí, após, né, essa triagem, ele, né, da classificação, ele é encaminhado de acordo com a classificação para o médico avalia esse paciente, vê a necessidade de exames, de medicação, e aí o pessoal do lado de dentro, né, no posto de enfermagem, que a gente tem a parte técnica, né, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, eles atendem esse paciente, faz todo o cuidado. E aí vem o médico, né? Exatamente. Vai para o consultório médico. Exatamente. Só complementando o que a Joenise falou, é importante a classificação de risco, porque a pulseirinha vermelha, amarela, verde, essa classificação de risco, ela vai colocar o grau de prioridade do paciente. Então, esse protocolo de Manchester, ele tem algumas perguntas que ele vai botar. Esse paciente é mais urgente, menos urgente. Isso para quê? Para mitigar os erros, não vou botar os erros, mas aquela necessidade de um paciente de atendimento imediato para outros. Tela aí, ó. Isso aí. Para outros que não tenha uma necessidade tão imediata. E aí você consegue dar suporte ao paciente no período necessário, com mais agilidade dentro da patologia que ele questiona. Por isso que é muito importante, eu já vivenciei isso, o paciente, quando chegar, ele abordar a equipe de triagem, que ele realmente não falte com a verdade, ele diga tudo que ele está sentindo, ele abra bem os quadros clínicos dele e não no momento falte com a verdade, porque eu já vi muito paciente mentir para ele mudar a classificação de risco para ele entrar na prioridade. Nessa ocasião, você pode criar um risco com um paciente mais grave que você, deixar de ser atendido no prazo estipulado, gerando uma consequência para a saúde dele. Isso aí. Isso que eu ia pedir, para colocar o protocolo aí, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente vai abordar aqui. E, Joani, você consegue colocar a foto? Isso aí. Consegue explicar para a gente mais ou menos? Você triou, então. O paciente chega para você é a enfermeira, chefe lá, vai fazer a triagem, e aí esse paciente é classificado em cores, né? Isso, ele é classificado em cores, né? Onde a pulseirinha, na verdade, quando ele entra, ele já recebe uma pulseirinha branca, que essa pulseirinha branca é a pulseirinha de identificação, né? De segurança do paciente, que tem alguns dados dele, para a gente ter alguns outros cuidados durante esse percurso que ele vai ter dentro do hospital. E aí a gente faz algumas perguntas, igual o Dr. Marcos falou, né? Conforme vai falando pra gente os sintomas, a gente vai cadastrando dentro de um sistema que a gente tem, né? E aí ele mostra para nós qual a cor que vai ser esse paciente. Então, o azul é aquele paciente, né, que ele pode esperar um tempo maior, né? Ele tem aquele... É como se fosse, vamos pensar assim, um paciente que ele poderia até procurar um ambulatório, mas ele preferiu ir para o pronto-socorro. Então, esse paciente ele vai ser classificado azul, então ele vai esperar um tempinho maior. Até 240 minutos, exatamente. Olha que interessante. Ó. Então, um paciente, né, que ele é pouco urgente, ele vai esperar, no caso, 120 minutos. É aquele paciente que ele está lá, às vezes, com uma dor no pé,
já crônica, né, há vários dias, ou algo, tô só com o nariz escorrendo, então ele consegue aguardar, né, esse tempo. E aí, na sequência, a gente tem o amarelo, que seria o paciente que é urgente, né? 50 minutos no máximo. Não significa que esse paciente ele vai ter que esperar os 50 minutos para ser atendido. Esse paciente ele vai ser triado, ele pode até esperar 50 minutos, né? E aí a classificação dele, urgente. Muito urgente é aquele paciente que chegou 10 minutinhos, né? Ele não vai nem fazer a ficha, na verdade. Ele vai passar pela triagem, já vai direto e alguém vai fazer a ficha por ele. E aí, né, o emergência, que as pessoas confundem muitas vezes, né, que é um outro tema, né, outra fala que a gente vai falar posteriormente, que é da urgência e da emergência, né, tem essa... E a emergência é aquele caso que o paciente vai direto para a sala vermelha, que a gente fala, que ele precisa de um atendimento de imediato. O risco iminente de vida, exatamente, um risco iminente de vida. Então, olha só, o protocolo de Manchester, isso é importantíssimo, eu acho, porque quem mais se queixa, às vezes, do atendimento é o azul. Exatamente. O verde, não é? O verde. E o verde. Exatamente. Porque ele quer ser atendido e ele está relativamente bem, só que vai aparecer casos vermelho e amarelo, desculpe, e laranja, que vai passar na frente dele e ele vai ficar um tempo mais no pronto-socorro. E o amarelo também. O amarelo vai passar à frente dele também. Então, não assim que o hospital, nós como médicos, enfermeiros, a gente quer que o paciente espere, mas há uma hierarquia de atendimento que eu não posso deixar um paciente infartando e atender um paciente que está com coriza. Isso não existe. Exatamente. Né? Então, por isso que existe essa classificação. E já pegando o gancho que também foi pergunta da Efigênia, né? Que é uma advogada tributarista de Vitória. Ela perguntou isso, mandou para a gente, e pode ser até o Marcos Vinícius que responde isso para a gente. Qual que é a diferença entre urgência e emergência? Bom, a urgência, ela é um paciente que precisa de cuidados praticamente imediatos. Quanto estando disponível, o profissional ele vai receber os cuidados. É um paciente que requer atenção, mas ele pode aguardar, por exemplo, se o médico, a enfermeira, ele está fazendo algum procedimento, ele pode aguardar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, aquilo não vai gerar agravamento do estado de saúde dele. A urgência, esse é o caso de urgência. A emergência é a eminência de morte. Então, a emergência é sempre a iminência de morte. É um paciente que tem que ser assistido imediatamente. Geralmente é o paciente que entra e ele vai imediatamente para a sala vermelha, a sala de estabilização. É aquele momento que o pessoal na recepção fica bravo com o médico, ele para o atendimento, ele sai ao consultório e vai direcionar a sala de emergência para prestar socorro ao paciente, porque ele pode ter um desfecho ruim em poucos segundos, né? Nem minutos, segundos. Então aquilo precisa de atenção imediata do profissional e da equipe toda assistencial. Excelente. E Joenis, terminando, a gente falou sobre estrutura, né? E aí, o paciente, depois que é atendido pelo médico, ele tem alguns caminhos, né? Exatamente. Ele pode ter alta, né? Se ele for... Sim, se às vezes for um paciente, né, que a gente fala que seria quase um ambulatorial, ele passa pelo médico, o médico vai fazer a prescrição dele e aí em seguida ele vai para casa com atestado, tranquilo. O paciente precisa de medicação, então ele vem até o posto de enfermagem, a gente verifica quais as medicações. Nós temos hoje uma farmácia satélite dentro do PA, que isso é muito bom, ajuda muito também na questão de rapidez, né, do atendimento, e aí esse paciente ele é colocado em poltronas, colocado, né, em macas para receber esse suporte. Temos também, né, a questão de exames. Hoje a gente tem laboratórios dentro do hospital e aí raio-x e exames de imagem no caso, como um todo. E terminou esses exames, foram feitos, né, os resultados saíram, o médico avalia ele novamente e aí ele tem o desfecho de ou para casa ou para internação ali mesmo, né, de qualquer setor que seja, ou bloco cirúrgico, no caso, se precisar. Bloco cirúrgico, exatamente, ele interna, né? Ele interna. Então esse seria o caminho natural do paciente dentro do hospital LMC, por exemplo. Isso todo mesmo. Pronto-socorro, né? Todo pronto-socorro, exatamente. Seria assim. No LMC a gente tem uma vantagem, a gente trabalha com o sistema TASI. E ele é todo informatizado, interligado, a farmácia satélite. A partir do momento que eu prescrevi uma medicação e confirmei, a farmácia já tem acesso
e ela já está liberando. O paciente quase quando sai do consultório, ele vai para o posto de enfermagem, a medicação já chega junto com ele. Então isso facilitou muito, agilizou muito a assistência dos nossos pacientes. E banco de dados, né? E banco de dados. Como que isso ajuda esse sistema? Igual agora, ó, a gente sabe, 9 horas da manhã é horário de pico. É o pior horário para você ir no LMC hoje, que é o que mais enche. Durante o mês todo a gente pegou, de manhã é onde que está tendo o maior pico. Então a gente consegue ter isso praticamente online do que está acontecendo para reagir às situações. Outra coisa que a gente consegue ter acesso é qual doença, patologia, né, foi a mais frequente. Então a gente viu que a epidemia de dengue realmente estava... Então a gente teve a abertura do pronto-socorro e mais uma epidemia de dengue que foi um absurdo, né? Só que de suspeita, Nossa Senhora. Tá, e vamos lá. A sala de... Vamos falar mais sobre estruturação. Sala de emergência lá do pronto-socorro. É onde a gente estabiliza, né? É o horário que a enfermeira mais sofre? É o horário que a gente larga tudo e vamos atender só aquele paciente, vamos dizer, né? Dessa forma. Vem o médico, vem o técnico, vem todo mundo para a gente dar aquele suporte necessário para o paciente. Concentra ali. Concentra ali, exatamente. Ó, vamos para a pergunta de telespectadores. Qual a diferença? Já fui. Isso aqui, ó. Qual idade? Todo mundo, qualquer idade pode ser atendido no pronto-socorro? Qualquer idade. De 0 a 100, 101, 102, qualquer idade. E detalhe, o pronto-socorro é um serviço essencial, ele funciona 24 horas, ele não fecha. Outra pergunta que já ia engatar aqui, é isso aí. Uma outra pergunta muito interessante, ó. Quando eu devo procurar o ambulatório e quando eu devo procurar o pronto-socorro? E aí, eu acho que foi um médico que perguntou isso, a importância da clínica médica e do clínico geral, ambulatorialmente, ao invés do pronto-socorro, né? Eu acho que muita gente faz isso, né? Vai no pronto-socorro para ter uma consulta, só que ele poderia marcar ambulatorialmente com esse médico, que é um especialista, né? Especialidade de clínica médica, que resolve 90% dos casos, não é isso? Exatamente. Ele procura o pronto-socorro pela facilidade, ele vai ser atendido imediatamente. No ambulatório, ele vai marcar a consulta. Então, às vezes, não vai ser cômodo para ele, porque ele vai chegar no ambulatório do hospital ou algum ambulatório do plano de saúde onde ele é credenciado. Eu queria marcar uma consulta com um médico clínico. Tenho consulta para 2 horas da tarde, 9 horas da manhã. Ele não quer aguardar, ele quer resolver a vida dele. Então, ele procura o pronto-socorro por essa facilidade do acesso dele. E, muitas vezes, sobrecarrega o serviço sem a necessidade. Um ambulatório de clínica médica, o ideal, né, alguns serviços, ele é anexo ao pronto-socorro. Quando eles identificam que o paciente é azul, eles já encaminham diretamente pronto-socorro para facilitar essa demanda. Para o consultório da clínica médica. Desculpa, para o consultório da clínica médica, para facilitar o atendimento do cliente e principalmente tirar um pouco daqueles pacientes do pronto-socorro não emergenciais. Isso é uma dica para a população também. É melhor ele esperar o ambulatório da tarde do que ficar exposto no pronto-socorro. Exatamente. Né? Concorda? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente peca por a agilidade, né? A gente quer imediatismo, né? E às vezes se expõe, fica ali, fica estressado, gera tumulto. Exatamente. Isso não é bom para ninguém. E lembrando que o atendimento do pronto-socorro, ele é para te atender imediatamente. Se for alguma coisa que seja crônica, que tem que fazer, né, mais aprofundado essa consulta, seria, né, o ambulatorial mesmo, né, não o PS. O PS, vamos pensar que ele vai resolver o seu problema ali de imediato. Né? De imediato. Exatamente. A consulta do consultório do ambulatório ela é mais demorada, a gente quer saber um pouco detalhada, mais. Né? Exatamente. E não vai resolver tudo no pronto-socorro, né? Apesar da gente ter acesso a vários exames, ultrassom, uma outra pergunta que foi de uma telespectadora aqui, falou assim, tem ultrassom, eu consigo fazer ultrassom no pronto-socorro? Consegue. Consegue. Tomografia? Consegue. Cateterismo? Consegue. Consegue qualquer procedimento, desde que tenha a indicação correta. Exatamente. A gente tem todo o arsenal necessário de exames complementares para um diagnóstico de urgência. E no ambulatório a gente também tem esse arsenal. Mas no pronto-socorro ele tem que ser imediato, porque um diagnóstico de apendicite ele não pode ficar aguardando 1 dia, 2 dias, ele tem que ser imediato a ser feito. E aí também, puxando o gancho de pronto-socorro, a própria equipe de exames laboratoriais, exames complementares de imagem, eles também ficam sobrecarregados, às vezes, porque se chegar um apendicite, ele vai ter uma prioridade no ultrassom
perto daquela pessoa que está fazendo um exame não emergencial. E aí eles vão no pronto-socorro, às vezes, para tentar buscar essa maneira de desviar os trâmites de marcação para facilitar a vida entre parentes dele, né? O paciente, Joenise, uma pergunta minha, assim, qual que é a maior dificuldade hoje do enfermeiro no pronto-socorro? O que você acha? Porque tem aquela história, assim, o paciente fica muito bravo com o enfermeiro, quando chega para o médico, ele amacia, né? Na verdade, o paciente, às vezes, ele vem com aquela já... Não, porque eu preciso ser atendido pelo médico, e aí acaba inventando histórias. E aí, quando chega na frente do médico, né? Fica mais calminho, mais tranquilo. Então, assim, a gente tem que ter calma, tem que prestar o atendimento, ver, né? A gente sabe, tem algumas, às vezes a gente brinca, né? Tem algumas figurinhas repetidas que acabam sempre voltando por alguma questão que é sempre a mesma. Então, a gente consegue tentar ter essa facilidade de identificar. Os nossos enfermeiros, eles são muito treinados, né, bem qualificados. A maioria deles trabalham em outros locais também. Então, a gente tenta prestar a melhor assistência possível. Né? E, Marcos, qual que é a dificuldade do médico, assim, atendendo no pronto-socorro? É o volume? A quantidade? Mais ou menos. Assim, hoje o que eu tento treinar a equipe é você gerenciar seu tempo entre atender bem, atender rápido, porque você tem uma demanda de portas, você tem uma emergência e uma demanda interna. Então, atender bem, atender rápido e com qualidade. E, o mais importante, acertando o diagnóstico. Isso que é difícil, né? É muito difícil. É tempo de experiência, é muito estudo, é muito treinamento, protocolos. Não tem jeito. Hoje a medicina ela vai desenvolver através de protocolos. Então, protocolos são caminhos cujo você vai abrindo portas e essas portas vão te direcionando para outras portas. Dessa forma, você vai diminuindo a chance de errar e chegando a um diagnóstico ainda mais rápido, principalmente no serviço de urgência, onde o raciocínio tem que ser imediato. Ótimo. Chegamos ao final do primeiro bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre pronto atendimento, pronto-socorro do Hospital LMC, aqui na presença do Dr. Marcos Vinícius, que é o coordenador, médico especialista em clínica médica, que chefia a unidade de pronto atendimento do LMC, e também a enfermeira Joenise Santana, que é a coordenadora de enfermagem do Hospital LMC. Você pode mandar para o nosso WhatsApp as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem no WhatsApp no número 996224547. Manda que no retorno, no próximo bloco, a gente responde todas as dúvidas. Muito bem, voltamos para o segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje abordando um tema muito importante, que é o pronto atendimento, o pronto-socorro, na presença do Dr. Marcos Vinícius, que é especialista em clínica médica e também chefe do pronto-socorro do Linhares Medical Center. E ao meio aqui, a doutora Joenise Santana, que é a chefe de enfermagem do LMC, não é isso? Coordenadora lá. E no último bloco a gente falou um pouco, explicou para a população o que é o pronto atendimento, né? E aí a gente volta para o quadro de perguntas. A gente falou sobre a ordem de prioridade em relação ao adulto. E surge uma pergunta que é, no paciente infantil, no pronto-socorro infantil, qual que é a ordem de prioridade? Hein, Joenise? A ordem de prioridade é a mesma, né? A gente não tem essa diferenciação. O que a gente tenta fazer é o quê? Hoje a gente recebe algumas crianças que têm alguma necessidade especial, como autismo, né? Alguma outra necessidade especial. Então, a gente tenta verificar se essa criança ela precisa de um atendimento imediato. Então, a gente tenta prezar essa humanização, né, para poder passar na hora que vai fazer a medicação, ter a presença da mãe sempre junto ali, de um familiar. Então a gente consegue ter essa questão. Não é que ele vai se priorizar, mas a gente tem essa diferenciação. Um tratamento mais humanizado e individualizado. Isso mesmo, individualizado, né, para esse paciente. Seria mais ou menos isso. Gestantes, idosos também, a gente tem, eles têm uma prioridade a mais, né, dependendo da idade. Acho que essa é a grande questão do pronto-socorro, né? A população entender o que é, por que aquele paciente está passando na frente. Né? Exatamente. Então, um exemplo, né? Dor no peito.
é uma coisa. O infarto, o risco de infarto é uma coisa, o AVC, né? Você queria falar sobre isso pra gente, doutor Marcos Vinícius? Que também é uma pergunta, né? Já vou pular para outra, ó. O AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral, né? Vamos dizer aqui, do jeito que está descrito. Qual o maior sinal de que preciso ir para o pronto-socorro? Então, o AVC já é uma patologia de atendimento... Emergência. É emergência, né? Não, emergência não, vamos botar urgência, né? Ele tem que ir para o pronto-socorro de forma imediata, porque o tempo é determinante. Tem uma premissa na medicina que eles falam que tempo é cérebro, assim como a cardiologia, tempo é coração. O que significa isso? Quanto menos tempo o órgão sofrer com falta de oxigênio, mais você preserva aquele órgão. E o cérebro no AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele tem duas categorias, que é quando ele falta o oxigênio e quando ele rompe um vaso, um aneurisma que sangra. Graças a Deus, 90% é pela falta de oxigenação, é o mais comum, é o menos grave, porque o sangramento é o paciente mais grave. E esse paciente, identificando alguns sinais, é importantíssimo ele ir imediato para o pronto-socorro, que a gente consegue fazer algumas intervenções por horas que você consegue preservar parte do cérebro que está acometido. E quais seriam os sinais? Perda de força, muitas vezes unilateral, ele vai perder a força do braço, da perna, horas dormências, braços, pernas, ou só braço, ou só perna, dificuldade de fala, uma fala arrastada ou palavras que ficam incompreensíveis, às vezes uma queda de pálpebra, a gente chama de ptose palpebral, às vezes um movimento de desvio da rima labial, que é quando a boca ela vira só para um lado. Às vezes são sinais pequenos que você já consegue identificar, opa, esse paciente pode ter um AVC. Eu vou levar imediatamente para o pronto-socorro. Quanto antes ele chegar, mais rápido eu posso dar qualidade de vida a esse paciente, de amenizar o impacto no cérebro e talvez o paciente nem ficar com nenhuma sequela neurológica. E por mínimo, assim, se for agudo, o mínimo, né, Joanise? Desviou igual a rima, né? A boca. Sim. Desviou agora. O ideal é ir para o pronto-socorro. Exatamente. Ir para o pronto-socorro. Ele vai ser triado. Imediatamente. Sim, imediatamente. A gente vai fazer monitorização, fazer a avaliação e seguir com os cuidados. Com o protocolo. Isso aí. Geralmente é sala vermelha e aí tem um protocolo médico específico. Cada instituição tem, mas tem um global, né? E lá no LMC a gente tem um time completo, né? Quem toma conta lá é o doutor Ângelo e o doutor Pedro. São nossos neurocirurgiões lá. São excelentes. Vamos lá. Outra pergunta. O LMC está atendendo infartos? Essa eu vou responder. Tá? A Unicor é um grande parceiro do Linhares Medical Center, né? Então o doutor João Eduardo é quem faz a chefia ali, é o coordenador da Unicor no LMC e lá faz atendimento de emergência, faz cateterismo, faz angioplastia, faz angiotomografia, então tudo é passível de ser realizado lá no LMC, sim. Tiver um infarto, dor no peito, a gente tem várias referências, né? Mas LMC é sim uma referência de infarto em Linhares, né? O que mais? Outra pergunta, quais são, o doutor Marcos vai saber responder essa, quais são os pronto atendimentos de Linhares? Então, pronto atendimento de Linhares, a gente tem o nosso hospital, Linhares Medical Center, o Hospital Rio Doce, que mantém o pronto atendimento adulto, o infantil com a fusão Rio Doce LMC, ele foi transferido todo o atendimento para o LMC, então o Rio Doce hoje só faz atendimento adulto. O Hospital da Unimed, que tem o pronto-socorro próprio, também faz o atendimento pronto-socorro dos pacientes beneficiários da Unimed. E o Hospital Geral de Linhares, que tem o atendimento adulto e a UPA infantil, com atendimento pediátrico. Então, esses são os pronto-socorros da nossa região. Uhum. Excelente. Quer complementar com alguma coisa, Joanise? Não? Obstétrico também, Rio Doce. Ah, sim, faltou, né? A maternidade. O LMC ainda não conseguiu compor uma equipe de materno-infantil, né, principalmente para a obstetra. Com a fusão, optou por manter ainda a maternidade no Hospital Rio Doce. Tem uma equipe lá bastante competente, humanizada, faz o atendimento das gestantes. Então, se a gestante precisar de um atendimento, independente do plano, ela pode direcionar ao pronto-socorro do Rio Doce, que vai ser muito bem atendida. De emergência e urgência, isso aí. Tá, isso é uma pergunta do Dr. David, que é um advogado muito famoso aqui na cidade. Como é o atendimento do paciente que chega em estado grave, né? Por exemplo, chega de ambulância, como é que é feito esse papel? Não tem triagem, né? Não tem triagem. Direto para a sala vermelha.
Então esse paciente ele é recolhido pelo 192, não é isso? O telefone? Isso. 192 ou bombeiros, aqui em Linhares também faz esse serviço, Eco 101 também. Eco 101 também. Então a gente tem 3 serviços de remoção de emergência, né, de atendimento de emergência, e ele vai ser direcionado para algum hospital de referência. Referência. E aí chega no caso no LMC, ele chega num ambiente específico e já vai direto para a sala vermelha. Exatamente. Hoje a gente tem, né, dois leitos de urgência e emergência ali. A gente já vai fazer a monitorização desse paciente, já vai passar pela avaliação médica e já vai ver o que precisa para fazer o melhor atendimento dele. Porta de entrada direto, né, à urgência, não passa pela triagem. Esse paciente é um paciente vermelho. Vamos lembrar que ele é pulseirinha vermelha. O legal, Dário, é que essas equipes de remoção, a ECO, o SAMU, os bombeiros, eles já prestam um primeiro atendimento, a gente chama de PH-TLS, que é o atendimento pré-hospitalar. E identificando uma gravidade, geralmente essas equipes elas entram em contato com o hospital. Então, a partir do momento que vai levar um paciente grave, um politrauma por um acidente, ou um paciente que caiu, ou um AVC, igual o SAMU pega, ele faz um contato prévio. Então, esse paciente já está sendo esperado na sala de emergência. A previsão de chegada é 3 minutos, é 5 minutos. Então, ele chega direto na sala de emergência e a equipe já está posta, já está toda preparada com arsenal para conseguir dar assistência para esse paciente naquela patologia específica. A sala de emergência é uma UTI, né? Como se fosse uma UTI. Tudo que a pessoa precisa ali. Eu considero até, ela vai além da sala de UTI, né? Porque ela tem todos os aparatos da sala de UTI, mas ela tem também algumas bandejas de cirurgia, porque tem algumas situações, tipo uma drenagem de tórax, uma paracentese, né? Um paciente está sangrando, uma fratura exposta, que a gente tem capacidade ali de imediato de estar resolvendo aquele problema para preservar a vida do paciente. Então, eu falo que ela está até além da sala de UTI, né? Ela tem uma capacidade até maior no momento, só que ela é de permanência curta, diferente da UTI. O paciente vai chegar ali, ele vai estabilizar e vai ser direcionado para o setor específico para resolver o problema dele. Centro cirúrgico, UTI ou então para internação, né? Internação. Vale a pena Exatamente isso. É legal a gente informar também que no LMC a gente tem equipe de ortopedia, né? Sim. Que está lá de sobreaviso. Então nós temos o Dr. Elton, né? Que é um especialista em joelho. O Dr. Elton é especialista em joelho, né? A gente precisa trazer ele aqui, que está coordenando a equipe de ortopedia lá do Linhares Medical Center. Tem uma equipe completa, com especialidade em quadril, joelho, coluna. Então, se tiver algum trauma, alguma coisa nesse sentido, o LMC consegue atender essas urgências e emergências, né? Sim. Ortopédicas, né? Conseguimos. A ortopedia, ela está de imediato, né? Eles estão ficando de plantão. Então, chegou um trauma, eles estão ali apostos de imediato para estar atendendo o nosso usuário. Isso aí. Vamos para mais uma pergunta. Quais são os procedimentos mais comuns realizados no pronto-socorro e como eles são executados pelos profissionais de saúde, né? O procedimento mais comum do pronto-socorro, de longe, é a sutura. É a sutura, é o ferimento, é as quedas, é as artes dos meninos que caem, tem um cortezinho. Então, sempre é o local onde a gente realiza a sutura, que é o fechamento, é aproximar as bordas do ferimento para parar o sangramento, agilizar na cicatrização e evitar infecções. A outra, interessante, curativo. É comum o paciente ir no pronto-socorro para fazer curativo? É certo, é habitual ou não? Como é que funciona isso? Na verdade, o ideal seria o paciente ele procurar talvez uma unidade básica de saúde para fazer esses curativos, que é um pouco mais tranquilo. A gente tem alguns casos que são pacientes que passaram por cirurgia e aí, né, da ortopedia, que até eles vêm com a gente para fazer essa troca de curativo. E aí o médico já faz a avaliação e aí já é feito a troca de curativo, retirada de ponto, alguma coisa nesse sentido. Gesso também? Gesso também. Precisou, já consegue. Isso aí. Os principais equipamentos, eu acho que a gente já conversou sobre isso. E quais medidas de segurança quando o pronto-socorro está lotado? Esse é interessante, né? Então, assim, a gente tem várias medidas de segurança contra a infecção e contaminação, né? Tanto a triagem já é uma delas, né? E o direcionamento das síndromes gripais, enfim. Isso tem todo um protocolo a ser seguido, né? Que a gente segue de acordo com a vigilância sanitária e os órgãos
que regulam isso. Existe um protocolo de catástrofe, né? Quando chega múltiplos pacientes graves, bater um ônibus com outro ônibus, chega vários pacientes, a gente tem esse protocolo, cujo você vai classificando, botando um colarzinho, cada paciente para agilizar o atendimento, mas aí já é uma medicina, vamos botar, medicina de guerra, uma ocasião muito, muito pontual, né? Atípica, né? Atípica. Exatamente. O que a gente gosta muito de frisar é que, assim, o pronto-socorro é uma caixinha de surpresa. Então, às vezes você está sentado lá, esperando uma consulta simples, às vezes você é classificado como azul, e o paciente está do lado, pode ter uma febre e pode ser uma meningite. Então, assim, não tem como, aquilo ali você só vai identificar depois que passar por uma consulta médica, fazer o diagnóstico. Então, assim, é muito difícil, sempre é uma caixinha de surpresa. Toda vez que abre uma porta, eu sempre brinco com os meus colegas, é algo novo. Então, você tem que olhar aquele paciente como único, que pode ser uma coisa que você nunca viu ou que você vê com bastante tempos, né, há tempos e pode estar no esquecimento. Então, assim, cada paciente tem que ser tratado como único. Sim. Vou só emendar a última aqui, porque está apertado o tempo. Uma pergunta que foi se precisar de algum outro especialista do pronto-socorro, consegue chamar? Sim, a gente consegue, de acordo com a disponibilidade da especialidade, mas em geral a gente tem todas as especialidades lá de acordo com a necessidade, né? É claro. Terminamos o segundo bloco falando sobre um tema muito relevante para a sociedade, que é o pronto atendimento, pronto-socorro, aqui na presença do Dr. Marcos Vinícius, que é especialista em clínica médica e coordenador-chefe lá do pronto-socorro do Linhares Medical Center, e a Joenise Santana, que é enfermeira, coordenadora-chefe do Linhares Medical Center. No último bloco, a gente vai responder mais perguntas e você manda para a gente a sua dúvida no 996224547. Até daqui a pouco. Voltamos para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre pronto atendimento, pronto-socorro, na presença do Dr. Marcos Vinícius, que é especialista em clínica médica e também chefe coordenador do pronto atendimento do Linhares Medical Center, o hospital. E a enfermeira Joenise Santana, que também é a chefe coordenadora da enfermagem do pronto atendimento do Linhares Medical Center. A gente terminava o último bloco falando sobre as peculiaridades do atendimento ao pronto atendimento, né? E aí surgiu uma outra pergunta que eu achei muito interessante, que é o seguinte: PS infantil e PS adulto vai ser separado, vai ser diferente? Como é que tá isso aí, Joenise? Sim, é uma coisa diferente aqui para Linhares, que eu acho que aqui em Linhares é tudo junto, né? Mas a partir de domingo, o nosso PS infantil ele será separado, né? Com uma recepção do PS infantil e uma recepção para o PS adulto, né? Com os atendimentos. Acho que a gente tem fotos aí, né? Do como vai ficar a entrada. Ele está puxando ali, mas é isso, essa é uma novidade para a sociedade, né? Dia 7, essa é a ala infantil, né? É a nova recepção do Linhares Medical Center, aí vai ser só exclusivo para a população pediátrica. Para a população pediátrica até, eles brincam que é 12 e... 13 anos, 11 meses e 29 dias. 29 dias, isso aí. Então essa é a ala exclusiva para o atendimento infantil. Então vai ter uma entrada diferente, vai ser bem diferenciada. Então a gente separa o público adulto do público pediátrico. Então vai ser muito interessante. Eu que tenho 3 filhos, adorei essa notícia. E é isso aí. Quais convênios atende lá no Linhares Medical Center? Outra pergunta. Todos os principais convênios, todos são atendidos lá, né? Exatamente. SAMP, São Bernardo, Bradesco, Petrobras, Cassi e etc, né? Vamos lá. E Marcos Vinícius, você falava da importância, como é importante ter uma equipe, né, coesa, né, uma equipe que está sempre em atualização, uma equipe que trabalha junto. Como é que é isso aí? Então, a medicina é um estudo constante, né? E pronto-socorro, que é um atendimento emergencial, precisa de muita rapidez no raciocínio. E como que a gente vai criando isso? Através de treinamentos, incessantes treinamentos. E não adianta só
treinar a equipe médica, né? Joenise, Exatamente. que participou muito tempo da educação continuada lá do hospital, sabe? É treinar desde a recepção, da equipe de médica, a equipe de enfermagem, a equipe dos técnicos, e eles têm que estar muito bem alinhados, né? A equipe é bem alinhada, só de você olhar para o olho do outro, ele já sabe o que você quer, o momento que ele está te chamando, não precisa nem muitas vezes usar palavras. Isso o Linhares Medical Center tem investido muito, né? A gente está com um projeto agora de manter uma educação continuada para a equipe médica todos os dias pela manhã, pegando os principais temas. A Joenise vai estar alinhando junto com a equipe dela de enfermagem as principais ações que tem, desde uma parada cardiovascular, o que eu vou precisar de imediato ter, qual é a conduta, né? Se o médico estiver fazendo isso, eu como enfermeiro, eu como técnico, o que eu posso estar agilizando, o que eu posso estar fazendo. Então isso para deixar a equipe muito bem posicionada para fazer essa assistência nesse momento de muito estresse, que é um momento de emergência e muito estresse da equipe. É isso aí. Sabe o que eu lembro da Joenise? E eu queria até parabenizá-la aí por isso, né? Que eu estava de plantão lá no Covid, de noite, e aí ela chegava com toda calma, paciência e aplicava os protocolos, né? Na época da gestão de qualidade. Era um trabalho magnífico. Parabéns. Às vezes chegava lá 10 horas da noite, surpreendia todo mundo e vão treinar, gente, não é isso? Exatamente. É igual o doutor, né, Marcos falou, a medicina, né, a saúde, ela sempre tem que estar sendo renovada, né, estudada, e aí o que acontece? A gente não pode parar. Então, a gente tem que ter treinamentos. Eu falo que é trabalho de formiguinha mesmo. Né, é incansável. Ah, mas você tá aqui de novo, vamos treinar. Às vezes reclama, mas no final gosta, né? Então eu acho bacana isso. E eu acho que o hospital tem que ter, porque a equipe ela tem que ser sincronizada. É igual o doutor falou. Às vezes da gente olhar, a gente já sabe, ó, precisa de tal coisa. Agora eu vou fazer tal coisa. Então é muito bacana isso. Esse entrosamento, né? Exatamente. Da recepção até... Isso mesmo. Toda a equipe, né? A gente fala que é um olhando para o outro. A gente fala que todos dentro do hospital é muito importante. Desde a pessoa que faz a limpeza ao segurança lá, né? Então, assim, todo mundo tem a sua importância. Se um falhar, às vezes acaba impactando no do outro. Então, todo mundo tem que andar muito bem alinhadinho, juntinho. É isso aí. Eu queria parabenizar também o Dr. Marcos Vinícius, que assumiu o LMC, a coordenação no momento de crise, né? Crise em que sentido? A gente teve esse aumento exponencial, a gente não esperava, nos melhores cenários que nós tivemos, a gente não achou que chegaria a 3.300 atendimentos médicos, e você foi lá, deu conta, deu a cara e ficou lá em cima, botou mais médico lá. Como é que está hoje o cenário médico, né? Então, hoje... Foi um desafio grande, né? Mas acima do que a gente estava esperando realmente. Por mais que você faça um planejamento, como a gente falou dos dados, foram muito além de qualquer planejamento, de qualquer expectativa. A gente conseguiu identificar com rapidez e tendo ações, trazendo 2 clínicos para o longo do dia. A doutora Carolina Alvim, que é nossa pediatra, coordenadora da pediatria, está tentando também montar uma equipe para 2 pediatras, para gerar um conforto para o nosso usuário, menor tempo de espera, qualidade no atendimento. E assim, foi como eu posso falar, era necessário, a gente tinha que estar lá naquele momento, foi bom. Eu agradeço o Linhares Medical Center, em nome do Dário, do Dr. João, por essa oportunidade, e quando eu fui acionado, eu me vi na obrigação. Aquilo ali era uma obrigação que eu tinha com a equipe médica, com a sociedade. Eu tinha que dar a contribuição com o tempo de experiência que eu adquiri ao longo do Rio Doce, meu tempo de carreira no pronto-socorro, para tentar ajudar nesse momento de crise. Não imaginava que era tão difícil, mas estamos rompendo, estamos vencendo e com certeza construindo um hospital de muita qualidade, um atendimento de bom padrão. Hoje, então, nós temos 2 médicos clínicos, né? A gente tem, claro, todo o background de cirurgia, neurocirurgia, etc., que fica de sobreaviso. Tendo necessidade, também não é para ir lá procurar especialista, hein, gente? Né? Essas especialidades são para emergências, né? Ambulatorial a gente consegue. Ambulatorial, né? A gente agenda lá em cima, né? Que mesmo. tem um ambulatório também lá no LMC, né? E um pediatra, né? Isso hoje é composto assim. Na verdade, são 3 médicos, um ortopedista, 2 clínicos, né? E um pediatra. Hoje essa é a equipe médica que nós temos, né? Exatamente. Estamos tentando agora compor uma equipe com 2 pediatras. Estamos tentando
trazer profissionais. A pediatria é um problema nacional, né? Brasil, a escassez desse profissional, e a gente conseguir atrair eles para o nosso serviço, para a nossa cidade, aí onde é a dificuldade maior. Mas com certeza vamos conseguir montar essa equipe no menor tempo possível para levar essa qualidade de atendimento para a população. Responder à população. Isso aí. Eu acho que a gente esclareceu muita dúvida, né? Tem mais algum tema que vocês acham relevante? A gente tem mais ou menos aí uns 30 segundos. Acho que a gente conseguiu abordar bem. O Linhares Medical Center hoje é o melhor pronto-socorro de Linhares? Com certeza. Com certeza. É isso aí. Gente, eu queria agradecer o Marcos Vinícius, né? Pela presença, elucidou muito, o médico que tem muita experiência nesse segmento. E é isso aí. 1 minuto de considerações finais, fica à vontade. Bom, o pronto-socorro sempre é um local de muita crise. Sempre eu peço todos, quando eu vou fazer um atendimento, peço desculpas às vezes pela demora, agradeço a paciência por esperar, e a gente tem que sempre se colocar na posição do outro. Então, se alguém entrou na minha frente, será que ele precisava mais do que eu? Então, a gente sempre humanizar, ter o coração aberto quando vai no pronto-socorro, porque aquele serviço ninguém está usando por qualquer motivo. É uma necessidade, a gente tem que ter essa consciência como pessoa toda vez que for usar aquele setor, aquele serviço. Isso aí. Joanise, parabéns pela bravura, a sua, como se diz, altivez, né? O tanto que você reage às situações, parabéns. Muito obrigada, muito bom trabalhar com vocês, né? É muito bom compartilhar, né? E ajudar com o crescimento do hospital. Isso aí. Quais são os próximos desafios aí? Bom, vamos treinar todo mundo. Vamos treinar todo mundo. Eu falo que esse é um grande desafio, né? É o treinamento, treinar todo mundo. Isso aí. Chegamos ao final do bate-papo das 6 hoje, né? Hoje tem reprise no final de semana. Eu acho que a principal mensagem aqui para a população é para entender, saber utilizar bem o pronto atendimento, o pronto-socorro, né? Pense bem antes de ir ao pronto-socorro se a sua situação clínica ali não é para ambulatório, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem. Claro que a gente tem que estar muito atento aos sinais de alarme, desmaio, dor no peito, falta de ar, entre outros sinais, mas o consultório médico, né, a unidade básica de saúde, ela é possível resolver até 95% dos casos onde a maioria da população procura o atendimento no pronto atendimento, né, no pronto-socorro. E é isso aí, terminamos hoje a quarta saudável, quarta-feira que vem tem mais. E dia 7, abertura do novo pronto-socorro pediátrico do Linhares Medical Center. Até lá! Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.